Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre consumo de energia elétrica. Quando a gente fala sobre conta, a chamada conta de luz, na verdade, né, conta de energia elétrica, é um assunto muito polêmico porque é algo muito importante no orçamento familiar. E hoje a gente vai entender bem direitinho como isso funciona, quais são as grandezas importantes, o que eu preciso cuidar, o que eu não preciso e como eu calculo o custo do uso de cada equipamento ao final do mês, tá certo? Fica atento porque esse assunto aparece demais na prova do Enem e aparece também muito pra gente em vestibular, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, então vamos lá. Para a gente falar de consumo de energia elétrica, eu coloquei para vocês ali uma lâmpada e uma chapinha grill, tá? Qualquer um deles vai ter em algum ponto do equipamento, no caso das lâmpadas geralmente é aqui em cima, no grill geralmente uma plaquinha lá embaixo dele, uma inscrição ali dizendo a potência dele. Você vai reconhecer a potência porque ele vai usar a unidade watt, que é a unidade do Sistema Internacional. Como assim? Pessoal, a ideia é a seguinte: a potência P nada mais é para a gente do que a quantidade de energia que ele consome, aquele equipamento, durante um certo intervalo de tempo. Para a gente falar de unidade, olha só, energia no Sistema Internacional é o Joule e tempo no Sistema Internacional é o segundo. Existem outras unidades, sim, é fato, mas depois a gente detalha melhor elas. Agora, a ideia é a seguinte: potência vai ficar como? Então, vai ficar Joule dividido por segundo. E Joule por segundo vai ganhar um nomezinho novo, que é o Watt, tá? Se a gente for escrever por extenso, é em minúsculo. Então, está aqui a unidade de potência. Agora, a aula de hoje tem foco em a gente falar não tanto da determinação da potência em si, e sim no consumo da energia elétrica. Agora, dessa relação matemática, então, que eu escrevi para vocês, potência e energia por tempo, a gente pode escrever a equação de forma simplificada como sendo que potência é igual a E de energia, tudo bem? Dividido pelo ΔT. Agora, para a gente falar da energia consumida, eu vou isolar o E nessa equação, então eu vou pegar o ΔT e vou levar ele lá para o outro lado multiplicando. Vai ficar para a gente que a energia consumida por um aparelho é igual a potência do aparelho vezes o tempo de uso. Basicamente, a ideia é a seguinte: se eu quero determinar a quantidade de energia, eu tenho que saber que quanto maior a potência do equipamento, mais energia vai ser consumida. Então, uma lâmpada de 100 watts consome mais energia do que uma de 40 watts. Uma outra informação importante e bastante lógica até para a gente é o quê? É que quanto maior o tempo que você ficar usando o aparelho, mais energia ele vai consumir. A gente sabe que não pode deixar as lâmpadas acesas o tempo todo, ficar deixando lâmpada acesa em ambiente que a gente não está usando, né? Então, a gente vai, nesse caso, ter primeiro a perfeita ideia de que a energia consumida depende de qual é o aparelho que eu estou usando, ou seja, da potência do aparelho, e do tempo de uso desse aparelho, tudo bem? Agora, eu quero conversar com vocês um pouco sobre as unidades. A gente acabou de falar que no sistema internacional a gente tem a energia em joules, a gente tem a potência em watt e o tempo em segundos. Só que nas questões que caem para a gente sobre esse assunto, é muito difícil que apareçam essas unidades do sistema internacional. É bem mais comum que apareçam as chamadas unidades práticas, as unidades cotidianas. E que unidades são essas? A energia que você paga lá todo mês, você paga um certo valor em reais, mas a gente tem ali um certo consumo. O consumo dos chamados quilowatt-hora. Tudo bem? Quilowatt-hora. Olha só, quilo é só um prefixo. Então, quilowatt é unidade de potência e hora é unidade de tempo. Então, a gente vai tomar um cuidado bem importante. Aqui você tem que ficar atento, porque foge do tradicional, foge do trivial. Quando a gente trabalhar com esses problemas que envolvem o quilowatt-hora, eu tenho que usar a potência em quilowatts, tudo bem? E o tempo
em horas. Não posso bobear aqui. Por isso, antes de ir para exercício, eu gostaria de revisar com vocês como que a gente faz algumas conversões. Então, conversão de unidade de potência. Você vai precisar o tempo todo fazer a relação entre watt e quilowatt. A ideia é a seguinte, olha só, quilowatt, tá? Quilo é um prefixo que significa para a gente 1000. Igual quilogramas são 1000 gramas, quilowatt são 1000 watts, tudo bem? Então, olha lá a nossa conclusão. De quilowatt para watt. De quilowatt para watt, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, de watt para quilowatt, eu vou ter que fazer a operação contrária, que é dividir por 1000. Tudo bem? E claro, né, para a gente chegar a essa conclusão, a gente precisa lembrar que o quilo, que é um prefixo, significa para a gente 1000, né? 1000, que é a mesma coisa do que 10 elevado a 3, tudo bem? Agora, outra conversão de unidade que eu quero relembrar com vocês como a gente faz é a questão das unidades de tempo. Olha só, vai ser bem comum a gente precisar fazer algumas relaçõezinhas, como por exemplo, hora e segundo. 1 hora tem pra gente 60 minutos. E a gente sabe que cada minuto tem ali 60 segundos. Então eu vou dizer para vocês o quê? Que 1 hora tem 60 minutos, só que cada minuto tem 60 segundos. Então a gente chega aqui, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Essa é uma relaçãozinha matemática bem importante, e se a gente precisar transformar, é só a gente montar uma regrinha de 3. Ou simplesmente, né, entre hora e segundo, a gente sabe que de hora para segundo é só a gente multiplicar por 3.600, e se eu quiser fazer o contrário, é só a gente fazer a operação matemática contrária, ou seja, é só dividir por 3.600, tudo bem? Enfim, isso foi só uma revisão rápida de conversão de unidades. Agora vamos usar isso que a gente aprendeu para resolver 2 exercícios. Eu queria começar por uma questão que caiu na prova do Enem. Exercício 1. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se o ponteiro estiver entre 2 números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou destacar essa informação, porque ela vai ser bem útil para a gente, tá? Ele falou o seguinte, ó. Se um ponteiro estiver entre 2 números, ou seja, não exatamente em cima de um número, considera-se o último número ultrapassado. Então, se o ponteiro está entre 2 e 3, eu vou considerar o quê? O 2, que foi o último que ultrapassou antes de chegar no 3, e assim por diante. Daí ele falou assim, suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria D. Então vamos seguir ali para a figura, lembrando essa informação que eu destaquei no enunciado, né? Que quando o ponteiro estiver entre 2 números, vale o último número que ele ultrapassou. Aí eu tenho ali as figuras, a gente sabe o valor do quilowatt-hora e a gente quer saber quanto vai custar essa conta de energia elétrica. Bom, primeiro a gente tem que ver as leituras e a gente tem que tomar um cuidado também, né? Eu tenho que saber de qual leitura eu estou falando. Então ali, olha só, o de cima é a leitura atual e o de baixo é a leitura do mês passado. Vamos ver as leituras quais são primeiro. Começando pela de cima, nesse primeiro relógio então, eu sei que o ponteiro está entre o 2 e o 3. Pelo que a gente combinou, vale o último número ultrapassado, então é o 2. O próximo ponteiro, olha só, ele está entre o 7 e o 8. Opa, então vale o último que ele ultrapassou. Vale para a gente o 7. Seguindo o próximo. O próximo está exatamente em cima do 8, então vale para a gente o 8. E o próximo está exatamente em cima do 3, então vale para a gente o 3. Então eu tenho aqui 2.783 kWh, tudo bem? Agora na figura seguinte, do mês passado, tá?
Olha lá, o primeiro ponteiro está entre o 2 e o 3, então vale para a gente o último número ultrapassado, que é o 2. O próximo ponteiro está entre o 5 e o 6, vale o último número ultrapassado, que é o 5. O próximo ponteiro está entre o 6 e o 7, vale o último valor ultrapassado, que é o 6. E agora, no próximo, olha lá, o ponteiro está entre o 3 e o 4, então vale para a gente o último número, que é o 3, tudo bem? Agora, se eu quero saber o quanto eu consumi durante esse mês, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha leitura atual, a minha leitura antiga de consumo. Aí, se a gente quer saber o consumo que a gente teve durante o mês, é só a gente pegar o valor que está registrado agora lá no nosso reloginho de luz, nosso relógio de consumo de energia elétrica, pegar o valor que estava no mês passado, que é o 2.563, e fazer o quê? Subtrair um do outro. Porque daí, pela diferença que estava indicado no mês passado e pelo que está indicado agora, eu sei o tanto que eu consumi. Aí, 2.783 menos 2.563 vai dar para a gente 220 kWh. Tudo bem? Agora, foi dado para a gente lá no enunciado que o valor do quilowatt-hora era 20 centavos, tudo bem? Então, o que acontece? É só a gente usar uma regrinha de 3, ou seja, se 1 kWh custa para a gente 20 centavos, então os 220 kWh vão custar X. Agora, como que a gente faz para resolver a regra de 3? Lembra? Multiplica cruzado. Então, eu vou fazer 1 vezes x, que vai dar para a gente x. É igual a, olha lá, 220 vezes 0,2. Então, vamos anotar aqui, ó, é 220 vezes 0,2. E aí, fazendo essas contas, a gente acha que 220 vezes 0,2 vai dar 44. Pessoal, essa é a resposta que a gente estava procurando. X é o valor em reais que a gente gastou devido a essa leitura nos nossos relógios ali de consumo, tudo bem? E aí, o nosso gabarito é a letra E. Exercício 2. As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em kWh. 1 kWh representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a 1 kW durante uma hora. Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, leem-se, entre outros, os seguintes valores. Consumo 300 em kWh, tá ali, né? E total a pagar em reais 75. Cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de 3 kW. Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo final de um mês, 30 dias, da energia consumida pelo chuveiro é D. Opa, pessoal, eu quero chegar em custo. Para eu chegar em custo, primeiro eu tenho que saber quanto de energia o chuveiro consome. Para a gente descobrir a quantidade de energia, a gente aprendeu que energia é potência vezes o tempo de uso. Então vamos dar uma olhada lá nas informações. Seguinte, foi dito para a gente que é um chuveiro de 3 kW. Pelo que a gente aprendeu, quilowatt é unidade de potência, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar para vocês aqui que a potência é 3 kW. Em relação à unidade, o que a gente vai conversar aqui? Olha só, foi dada uma potência em quilowatts. O consumo eu quero em quilowatt-hora. Opa, peraí. Então a potência já está na unidade certa, que é o quilowatt. Agora, essa potência vezes o tempo. Vamos dar uma olhada no enunciado, o que ele fala sobre tempo. Ele diz pra gente que são banhos de 5 minutos. Só que olha só, não é um dia só que a pessoa vai tomar banho. Ele diz pra gente que é um banho diário. Só que ele quer saber o consumo no mês, ou seja, quer saber o consumo em 30 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, na hora de determinar o tempo, vou pensar no seguinte, olha só, são 5 minutos, tudo bem? Só que isso vezes
30 dias. Só que eu não posso esquecer que ele não está falando de uma pessoa só. São os 4 moradores que vão tomar banho, um de cada vez. Então, na verdade, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 4 para que a gente encontre o tempo total de banho por dia, tudo bem? Agora tem um problema. Do jeito que a gente montou aqui, a gente vai calcular o tempo em minutos. A gente não pode calcular em minuto, por quê? Porque o consumo é em quilowatt-hora. Então eu tenho que usar o tempo em horas. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa informação aqui para vocês, minuto, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a conversão entre minuto e hora. Olha que fácil. 1 hora tem 60 minutos. Opa, peraí. Então quer dizer que de hora para minutos, o que a gente está fazendo aqui? Olha só, 1 para virar 60, de hora para minuto, a gente está multiplicando por 60. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o minuto virar hora. Se de hora para minuto eu multiplico por 60, de minuto para hora eu vou dividir por 60. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar isso daqui e vai dividir por 60. Por que mesmo dividir por 60? Para transformar para hora. Bom, vamos seguir então com as nossas contas. A quantidade de energia vai dar para a gente 3 vezes. 5 vezes 30 dá 150. Vezes 4 dá 600. Pessoal, 600 dividido por 60 vai dar 10. Então, a quantidade de energia consumida vai ser de 30 kWh, tudo bem? Então, a gente já sabe uma parte do que a gente precisa para resolver o exercício. Agora, olha só. Foi dito para a gente que o consumo total é de 300 kWh e o custo desses 300 kWh foi de R$ 75. Eu quero saber quanto vão custar 30 kWh. Eu não preciso achar o valor de cada kWh. Como eu sei o custo total e o consumo total, eu posso montar minha regra de 3 assim. Como assim? Bom, a gente sabe que 300 kWh custam R$ 75. E aí a gente vai escrever que 30 kWh custam para a gente X. E vamos resolver a nossa regrinha de 3. Como é que a gente vai fazer? Vai começar multiplicando cruzado. Então eu vou fazer 300 vezes X. Vai dar para a gente aqui 300x. Isso é igual a, vamos lá? 30 vezes 75. Vamos anotar aqui, 30 vezes 75. Agora eu vou pegar esse 300 que está multiplicando e vou levar ele lá para o outro lado, dividindo. Vai ficar para a gente que x é igual a 30 vezes 75 dividido por 300. Opa, tem coisa que a gente pode simplificar ali, né? 30 com 300, aqui em cima vai dar 1, aqui embaixo vai dar 10. E aí, a gente chega aqui, x é igual a 75 dividido por 10, vai dar 7,5. E essa é a resposta que a gente estava procurando, ou seja, os banhos vão custar, nesse caso, R$ 7,50 por mês. A nossa resposta é a letra B. Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de eletrodinâmica e o assunto dessa aula de hoje com o assunto das próximas aulas, onde a gente trata sobre a potência elétrica, estão entre os assuntos que mais pintam em vestibular e no Enem. Você não pode deixar de assistir, tá certo? Tchau e até a próxima aula.